Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o primeiro domingo de dezembro e nessa oportunidade estamos dando abertura à programação de Natal de nossa igreja. Nós estaremos entoando alguns hinos natalinos nesse momento com a equipe de louvor, juntamente com o pastor Marcos. De amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz na terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, nós lemos o seguinte: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Essa passagem relata a ida dos magos à casa de Jesus. Jesus estava ali, morando em Belém, já havia nascido cerca de 1 ano e meio a 2 anos, quando os magos chegam ali na residência. E o interessante, como já temos batido há alguns domingos, é que antes de ofertarem o ouro, o incenso e a mirra, os magos adoram a Jesus. E a Bíblia é bem clara quando diz que eles se curvam e o adoram o menino. Eles não adoram Maria, eles não adoram a estrela, eles não adoram nenhuma outra circunstância ou pessoa. Eles adoram ao menino Jesus. E eles entregam para Jesus o ouro. O ouro, na antiguidade, era um presente dado ao rei. Se você queria dar um presente a um rei, você ofertava ao rei ouro. E aqui os magos eles estão reconhecendo que aquele menino reinaria sobre suas vidas. Ele era rei e senhor. Tanto que quando eles vão ao castelo, até o palácio, falar com Herodes, eles dizem: onde está, né, aquele que é nascido o rei dos judeus, porque vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Então eles procuram ao rei, e eles entregando ali o ouro, eles reconhecem Jesus como rei. O incenso, ele era caracterizava ali a figura do sacerdócio. Então, ao ofertar o incenso, os magos estão reconhecendo o sacerdócio de Cristo sobre suas vidas. Ele, que é o Cordeiro. Então, ele mesmo ofereceria o sacrifício e ele seria o sacrifício, porque ele se ofereceu como sacrifício vivo por todos nós para a remissão dos nossos pecados. E a mirra,
que era um presente dado aos profetas, e ele também era muito usado para embalsamar corpos, não é? E simbolicamente representava a imortalidade. Então também era um reconhecimento dos magos sobre a imortalidade de Cristo. E eu gostaria de te perguntar, nesse momento em que estaremos ofertando os nossos dízimos e nossas ofertas, como que você tem visto Cristo em sua vida? O que você tem ofertado a Ele? Você tem reconhecido Ele reina de fato em sua vida? Você aceitou o sacrifício dele na cruz do Calvário? Você reconhece a imortalidade de Cristo? Eu gostaria que você pensasse nesses fatores e então depois você oferecesse os seus dízimos e as suas ofertas, nesse momento de comunhão e de agradecimento a Ele por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Ao cântico do corinho, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, nós deixaremos os irmãos estarem orando, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida e retribuindo a Ele parte daquilo que Ele tem entregue diariamente a você. Vamos orar agradecendo. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos, nesse momento, te ofertar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Queremos, ó Deus, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Nesse mês, ó Deus, de dezembro, quando nós comemoramos o teu nascimento, Senhor, que haja realmente que os nossos pensamentos possam realmente estar voltados para o significado verdadeiro do Natal e que nós venhamos realmente, Senhor, estar ofertando muito mais do que dízimos e ofertas, mas estarmos ofertando a nossa vida. Deus, que nossas vidas estejam sendo colocadas no altar para a sua obra, como uma forma de estarmos nos dedicando à sua obra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo meu ser. Te agradeço, Irmãos, nesse momento, nós gostaríamos de estar agradecendo a Deus pela vida do irmão Jorge, pela vida do irmão Aloísio, pela vida da Wanda, pela vida do filho do irmão Aloísio, que se recuperaram da Covid-19. Agradecemos também a recuperação do irmão Enoque, de sua esposa, e de todas as outras pessoas que você pode estar lembrando nesse momento, que estiveram acamados, adoentados e se recuperaram. E gostaria também que nós estivéssemos orando pelos nossos irmãos que ainda se encontram enfermos, que nós estivéssemos orando pela vida do irmão Aldenor, que nós estivéssemos orando pela vida da irmã Cleonice, que nós estivéssemos orando pela vida da irmã Botelho, que também está com um quadro
de doença, que nós estivéssemos colocando todas as pessoas que temos conhecido, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos irmãos da igreja que se encontram enfermos. Vamos tirar esse momento ao som da música que estará sendo tocada. Eu gostaria de te convidar para que você curvasse a sua fronte nesse momento e orasse intercedendo por todas essas pessoas, mas não esquecendo de agradecer a Deus por todos aqueles que estiveram doentes e já estão recuperados para a sua honra e a sua glória. Amém. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o
grande é o meu Deus. Nessa noite, irmãos, já cantamos músicas natalinas, já oramos e falamos a respeito do Natal. E eu gostaria de trazer como reflexão nessa noite as reações de alguns personagens na história do nascimento de Jesus que estão registradas ali no Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, capítulo 2. Eu vou estar lendo esse texto e depois nós vamos fazer uma reflexão a respeito das diferentes reações ao Natal e estaremos analisando qual é a nossa reação ao Natal, como que nós reagimos ao Natal. O texto, então, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, diz o seguinte: a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Senhor, pedimos a tua orientação e a tua direção para esse momento em que estamos estudando a tua palavra. Ó Deus, fala, Senhor, aos nossos corações. Fala e não te cales.
Abra, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua palavra, recebê-la, ó Deus, em nossos corações e aplicá-la em nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Natal, o nascimento de Cristo, ele foi uma coisa planejada. Desde o início, quando estamos lá estudando Gênesis e ocorre a queda do homem, Deus, ao atribuir ali o castigo que seria dado ao homem, à mulher e à serpente, ele diz que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E podemos ver, inclusive, aqui nesse texto, várias referências a respeito do nascimento de Jesus. O local em que ele nasceria, Belém da Judéia. O local de onde ele seria resgatado com sua família de Belém. O local onde ele cresceria, Nazaré. Então, havia todo um grande número de profecias que indicavam o nascimento de Jesus. Isaías, ele profetizou muito a respeito do nascimento de Jesus. E vários outros profetas também tiveram a oportunidade de estarem profetizando. O nascimento de Jesus, ele se deu, a Bíblia vai dizer que ele se dá na plenitude dos tempos. No momento certo, o nascimento de Jesus acontece. E que momento certo foi esse? Um momento em que havia a facilidade de língua, porque o idioma grego ele era um idioma falado, conhecido, então havia a possibilidade de propagação do evangelho com maior facilidade. Haviam as estradas que foram abertas pelos romanos, havia a Pax Romana, que era trabalhado então pelo Império Romano. A Bíblia é clara quando diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E todo ano nós comemoramos o Natal. Todo ano, no mês de dezembro, nós começamos a ouvir aquela música, né? Já é Natal na Líder Magazine. E a gente já sabe que a coisa está acontecendo, que a coisa está chegando. Passamos e começamos a ver o comércio todo enfeitado, com árvores de Natal. Vemos muito Papai Noel, vemos todas as cores, né, que simbolizam ali predominantemente o Natal, como o vermelho, o verde, o branco. Há um clima diferente no ar. Mas nessa noite eu gostaria que nós estivéssemos meditando sobre o que tem realmente motivado o nosso coração para esse momento do ano, para essa época do ano. Quais são as motivações dos nossos corações? É a troca de presentes, são as comidas, as rabanadas e os panetones, etc. e tal. São as músicas de Natal, os coros, né, que preparam cantatas. Quais são as motivações do Natal? Porque o Natal, irmãos, o que deve ser comemorado é o nascimento de Cristo. Nós comemoramos o nascimento de Cristo até hoje, já mais de 2000 anos comemoramos o nascimento de Cristo. E se você parar e pensar em personagens da história, qual é outro personagem da história que comemoramos o aniversário dele depois de séculos, depois de milênios? Perceba como somos indiferentes às pessoas do passado, tanto as que foram muito boas como as que foram mais. Chega um determinado ponto da história em que aquilo que aquela pessoa fez começa a cair no esquecimento, mas Cristo não. Porque Ele é Rei em nossos corações e Ele vive eternamente. Estas são as mensagens que devemos ter em nossa mente no Natal. E quando a gente lê as Escrituras, a gente observa algumas reações ao Natal. Nesse texto aqui que lemos, nós temos a reação dos magos. O texto fala a respeito, justo, né? É a visita dos magos. Mas o texto vai falar da reação de Herodes, o texto vai falar da reação das pessoas que viviam em Belém. O texto vai falar da reação dos escribas, dos fariseus e dos sacerdotes, que era a igreja de então, e a reação que eles têm ao Natal.
E eu gostaria que nós estivéssemos refletindo sobre a reação deles e estivéssemos pensando qual dessas reações é a minha reação. Será que eu tenho reagido como os magos, indo buscar Jesus, caminhando meses, talvez até ano, em busca, atrás de uma estrela, em busca do menino que é nascido o rei dos judeus? Será que eu tenho tido a reação de Herodes, uma reação de ódio, uma reação de busca para matar o menino? Será que eu tenho tido a reação dos belemitas, das pessoas que moravam em Belém? Uma reação de total indiferença, Jesus nascendo, um acontecimento que dividiria a história em antes e depois daquilo que estava acontecendo, e as pessoas que estavam em Belém estavam envolvidas com a sua vida, com as suas coisas, e não se deram conta de que elas viviam e que elas estavam bem próximas do maior acontecimento da história da humanidade. Pois bem, para iniciarmos a falar a respeito das reações, eu gostaria de trazer um breve resumo de quem foi Herodes. Esse Herodes que a Bíblia está falando aqui, ele foi um homem que ele fez grandes feitos ali. Vários aquedutos, reformas, ele implementou várias coisas que foram muito boas para aquela região ali. Mas ele era uma pessoa que acho que pode estar encaixada ali entre aquele percentualzinho, não é, da humanidade que é sociopata, não é, que realmente não tem empatia, uma pessoa que tem dificuldades para viver em comunidade, porque Herodes, ele tinha um problema muito grande com relação ao poder. Ele tinha um grande medo, uma grande obsessão pelo poder e em exterminar todos aqueles que ameaçassem o seu poder. Herodes, ele casou 9 vezes, mas a esposa preferida de Herodes era Mariana. Mariana, ela pertencia a uma família aristocrata. E quando Herodes se casa com Mariana, temendo que algum dos seus familiares pudesse querer usurpar o trono, o que Herodes faz? Ele mata todos os chefes de família que são parentes de Mariana. Depois, a sogra de Herodes pede que... Naquela época, os irmãos sabem, havia muita corrupção no templo, na questão do sacerdote, do sumo sacerdote, havia toda uma corrupção. Então, ela pede que o seu genro fosse colocado como sumo sacerdote no templo. E Herodes, ele acata o pedido de sua sogra, da mãe de Mariana. Mas o que acontece? O jovem, ele começa a desenvolver a sua função de forma a chamar a atenção. Ele está fazendo um bom trabalho. E as informações começam a chegar para Herodes de que aquele rapaz está indo bem, de que ele começa a receber elogios, e aí sobe ali o problema de Herodes ali na sua cabeça, né, sua megalomania, e o que Herodes faz? Ele manda matar o rapaz, o sumo sacerdote. Rapaz, porque na época em que ele é colocado como sumo sacerdote, ele tem apenas 17 anos. A sua sogra, quando vê o que Herodes fez, que mandou matar o sacerdote, o sumo sacerdote, o que ela faz? Ela foge e ela vai para o Egito. Mas Herodes não dá trégua para ela. Ele vai atrás dela, ele vai ao Egito e ele mata ela. Quando Herodes volta do Egito, ele é chamado em Roma. Porque a maldade, a matança, a sua megalomania tinha chegado lá em Roma e não estava caindo muito bem. Mas, quando Herodes é chamado para ir a Roma, ele fica sabendo que Mariana, talvez a sua esposa preferida, tendo perdido a mãe, tendo perdido todos os parentes, não é, como já viemos colocando, ela talvez estivesse criando ali um montinho e ela fosse trair
Herodes nessa ausência dele indo a Roma. Então, o que Herodes faz? Manda matar Mariana. Quando Herodes volta de Roma, querendo melhorar a sua imagem, querendo passar assim um ar de eu não sou essa pessoa tão ruim como vocês pensam, o que o Herodes faz? Ele pega 2 dos seus filhos que ele teve com Mariana e ele manda os meninos estudarem em Roma. Aí a irmã de Herodes, Salomé, ela chega para Herodes e fala e comenta com Herodes que quando os meninos voltassem de Roma, talvez aqueles meninos estivessem até mais bem preparados para o trono do que ele. E aí isso é o suficiente para que Herodes, então, temendo perder o trono para os seus filhos, mande matar os seus 2 filhos. Herodes, ele é uma pessoa tão doente que ele deixa uma ordem com a sua irmã, que no dia em que ele morresse, ele queria que em todas as famílias ali da alta corte, ali de Jerusalém, da cidade, que fossem mortos. Teria que morrer uma pessoa em cada família para que houvesse pranto geral ali naquele lugar e todos então pranteassem a morte dele. Então, nós podemos ver que ele era uma pessoa, como os irmãos veem, não é? Totalmente sociopata, uma pessoa que realmente não temos como descrever. E ele, quando os magos chegam ali no palácio, perguntando onde é nascido o rei dos judeus, Herodes ele não faz separação entre nascido, acabou de nascer, então em que momento da vida desse jovem ele vai interferir no seu reinado? Não, se nasceu, ele vai ter que morrer. E aí a gente vê que a Bíblia nos dá alguns detalhes, porque olha só, o versículo 3 vai dizer assim, ó, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Toda Jerusalém fica empolvorosa com a atitude de Herodes por aquilo que os magos haviam dito a Herodes. Os magos chegam e eles dizem, olha, onde é nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, então, ele quer saber quem é esse menino usurpador de reino, esse aí que se arvora ter nascido rei, e ele quer matar o menino. E é interessante esses textos, não é? Quando ele coloca aqui que toda Jerusalém fica empolvorosa. E o que Herodes faz então? Herodes começa uma investigação. E é interessante, irmãos, como que muitas das vezes aqueles que são nossos inimigos, aqueles que não são luz, aqueles que são trevas, como a palavra de Deus diz, são mais prudentes do que os filhos da luz, porque Herodes ele vai investigar quem é esse menino, que profecia é essa, que negócio é esse que esses magos chegaram aqui dizendo que vai acontecer. Então ele chama, a Bíblia diz aqui no versículo 4, que ele convoca os principais sacerdotes, os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes está chamando aqui os sacerdotes, Herodes está chamando os escribas, aqueles que realmente detinham o conhecimento, aqueles que detinham a palavra, aqueles que eram responsáveis por estar ensinando o povo aquilo que o povo deveria entender a respeito da religião judaica. Sacerdotes que ofereciam sacrifício, que ministrava no templo, os escribas que eram os responsáveis por estar copiando a lei. E eram pessoas que entendiam, tanto é que quando Herodes indaga, onde é que deve nascer o Cristo? Eles respondem, em Belém da Judéia, e citam a profecia, porque está escrito lá, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então eles tinham uma profecia na cabeça, eles sabiam o local onde esse menino ia nascer, mas eles não conseguem perceber
que é o momento do nascimento daquele menino. E o Herodes, só de receber a visita dos magos, Herodes que não conhecia a profecia, Herodes que não era escriba, Herodes que não era sacerdote, ele era rei, ele era de outra nacionalidade, tinha outra religião, mas ele acredita e ele começa a querer saber onde é que vai nascer o Cristo. E aí, quando ele descobre que vai ser em Belém, ele vai lá, chama os magos e de forma fortuita, né? A Bíblia diz que ele chama de forma secretamente os magos, e ele diz para os magos: olha, quando vocês descobrirem onde o menino nasceu, me digam onde o menino vai nascer, vocês me digam, porque eu também desejo ir lá adorar aqueles meninos. Então, a gente vê aqui a reação de Herodes é uma reação de ódio. A reação de Herodes é uma reação de quem quer exterminar o menino. A Bíblia vai nos contar que em sonho José é avisado, os magos são avisados por meio de sonho, e os magos não voltam pelo mesmo caminho, eles vão fazer um outro caminho de retorno para a sua terra. E quando Herodes percebe que ele foi traído pelos magos, Herodes se enfurece e ele manda exterminar todos os meninos de Belém e dos arredores de Belém que tenham nascido de 2 anos para baixo. Então aí a gente vê a extensão, a crueldade desse homem. E essa é uma reação que nós temos a Cristo. Esta é uma reação que nós temos ao Natal. Quando nós colocamos, irmãos, nós podemos ver tantas coisas sendo colocadas em substituição ao verdadeiro sentido do Natal. Quantas coisas nos são apresentadas. E se você parar para perceber, nós ficamos tão atolados nessa época do ano que a última coisa que a gente faz é parar para refletir sobre o nascimento de Cristo, sobre as consequências do nascimento de Cristo para a nossa vida, sobre a questão de termos nós nascido novamente por meio desse Cristo. Reações de ódio ao Natal também podem ser configuradas por meio a formas debochadas, jocosas, que muitas das vezes os acontecimentos do Natal são tratados, os acontecimentos do nascimento de Cristo são tratados. Então, existem várias formas pelas quais as pessoas ainda demonstram toda a sua raiva, todo o seu ódio pelo nascimento de Cristo. Esta é uma reação ao Natal. A segunda reação que eu gostaria de destacar nessa noite, eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito impactada quando eu parei para estudar esse texto e quando eu parei para refletir a respeito dele. Porque, irmãos, não é interessante que a igreja, os religiosos judaicos, aqueles que poderíamos dizer que seríamos nós naquela época, eles seguiam, não é, a religião judaica com a circuncisão e todos os seus feitos. A partir de Cristo veio o cristianismo e nós professamos o cristianismo e não o judaísmo. Mas se fôssemos convertidos a Deus, a religião judaica seria aquilo que estaríamos seguindo. O que eles estudavam? Eles estudavam o nosso Antigo Testamento, eles estudavam os profetas, eles estudavam as leis. Os escribas eram responsáveis por estar ali copiando todo o texto. Então, aqueles homens tinham as profecias e as coisas já decoradas em sua mente. Os sacerdotes ofereciam sacrifício no aguardo do cordeiro que viria e que morreria de uma única vez por todos os pecados da humanidade. E não mais haveria a necessidade de estarmos indo ao templo para oferecer sacrifício por perdão dos nossos pecados a Deus. Mas eles não conseguem perceber
aquilo que está acontecendo. Eles não conseguem se atentar que o Cristo está nascendo, o Cristo maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, está ali nascendo na manjedoura vizinha à casa deles, e eles não se atentam. José e Maria chegam em Belém, José e Maria procuram um lugar na estalagem, e ninguém oferece um lugar para eles, de forma que o Cordeiro de Deus nasça em uma manjedoura. Ele nasceu no lugar certo, lugar de cordeiro, nasceu na manjedoura. Mas percebem que devido ao momento em que eles estavam vivendo, devido ao recenseamento, eles estavam recebendo os parentes que não viam há bastante tempo, ou estavam com as suas estalagens cheias porque estavam recebendo turistas, pessoas que haviam vindo para se recensear. Eles estavam envolvidos em tamanha atividade, em tamanha movimentação e festividade, que eles não se aperceberam de que a coisa mais importante que poderia acontecer para a humanidade estava acontecendo naquele momento. E aí, irmãos, nós precisamos refletir a respeito do nosso comportamento enquanto igreja. Eu fui com a minha mente até mais à frente, eu fiquei pensando nas profecias, nas coisas que ainda tem para se cumprir, e eu fiquei pensando, Senhor, será que a coisa vai estar acontecendo embaixo do meu nariz e eu não vou ter a capacidade de perceber? Irmãos, os magos, eles eram gentios. E sabe como que o judeu se referia a um gentio? Como sendo palha para abastecer a fornalha de fogo do inferno. Eles diziam que os gentios eram combustível para o inferno. Eles deveriam ser mortos, deveriam ser lançados no fogo do inferno. Mas eles tiveram a capacidade de perceber que entre tantas estrelas no céu, uma estrela diferente havia aparecido. E que aquele era o momento do cumprimento da profecia. Os irmãos acham realmente que em Belém, uma cidade pequena, os pastores vão receber a visita dos anjos, os pastores vão ver ali multidão dos anjos cantando glória a Deus nas alturas, não é? Paz na terra e boa vontade a todos os que querem bem. Será que os pastores vão ouvir, vão viver esse momento ímpar, vão até a estrebaria, vão ver o menino, sua mãe, o seu pai, e eles vão ficar quietos? É óbvio que aqueles homens saíram e contando a experiência maravilhosa que eles tiveram naquela noite. Alguém muito especial nasceu. Anjos do céu vieram proclamar o seu nascimento. Mas as pessoas estão ali envolvidas com as suas atividades e elas não estão nem aí para o que os pastores estão falando. Elas não estão nem aí para o que os pastores estão anunciando. Será que nós também estamos nesse mesmo nível enquanto igreja? De não nos apercebermos dos sinais, das mensagens, daquilo que Cristo tem falado, e nós estamos presos em nossas convenções, nós estamos presos em nossas convicções e perdemos a capacidade de enxergar os acontecimentos e perdemos a capacidade de perceber que algo sobrenatural está acontecendo, de modo que os ímpios, os gentios, aqueles com os quais nós olhamos com preconceito, aqueles pelos quais nós julgamos que são pecadores, aqueles pelos quais nós dizemos que vão para o inferno porque não pertencem à igreja, porque não aceitaram a Cristo como Salvador, e eles já aceitaram, eles já perceberam, eles já estão enxergando aquilo que Cristo está fazendo muito mais do que nós.
Eu acho que das reações essa é a que mais se aplica a gente. Nós, de fato, não temos uma reação de ódio para com Cristo. Nós reconhecemos que Ele é o Salvador, o Messias enviado. Mas, irmãos, olha só. O antônimo de amor não devia de ser ódio. Porque pior do que o ódio é a indiferença. E muitas das vezes, enquanto igreja, nós temos sido indiferentes. Indiferentes à mensagem de Cristo, indiferentes ao nascimento de Cristo, à esperança que esse nascimento trouxe para a humanidade. Precisamos refletir. E por último, irmãos, nós temos aqui a reação dos magos. Nós já falamos até bastante, porque eles eram gentios, mas eles conseguiram perceber que uma estrela diferente havia aparecido no céu. Eles seguiram aquela estrela, eles não se importaram com a distância que eles teriam que seguir até chegar esse menino. Eles vieram do Oriente, talvez eles tenham caminhado ali meses, talvez um ano, eu não sei ali a distância. O que eu sei é que de Belém para Jerusalém ficava a coisa ali de 1 hora de caminho a pé, e que essas pessoas não foram capazes, os escribas e os sacerdotes não foram capazes de sair de dentro do templo, fazer uma caminhada de 60 minutos e chegar a Belém e conferir o que tinha acontecido, que nascimento foi esse, quem é essa criança tão especial que nasceu e que tantas pessoas estão buscando e falando a respeito dele. Eu sei que os magos caminharam muito tempo até chegar a Jerusalém. Quando eles chegam a Jerusalém, eles vão ao palácio. Eu sempre achei essa questão deles irem ao palácio um pouco estranha, porque me parece que em determinado momento eles deixam de seguir a estrela e passam a seguir aquilo que seria natural. Se é um rei, ele vai estar num palácio. E aí a gente vê até essa forma, muitas das vezes, com que nós olhamos para as coisas do Evangelho, não é? Achando que se eu aceitei a Cristo, facilidade de vida, riqueza, bênção, saúde, e não olhamos para as dificuldades realmente que temos a partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso único Salvador. Dificuldades essas que não são colocadas para que nós venhamos a desistir. Não, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória excelente. O menino nasceu em uma estrebaria, mas os magos, eles vêm acompanhando, eles chegam a Jerusalém e aí eles vão para o palácio ao invés de continuar seguindo a estrela. E quando eles chegam ao palácio, eles perguntam para Herodes: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mas quando Herodes fala para eles: olha, vão em busca do menino, e quando vocês o acharem, vocês me digam onde ele está, porque eu quero ir adorá-lo. E aí a Bíblia diz que é revelado a eles que Herodes intentava fazer mal ao menino. Então observa que eles eram gentios, mas eles foram capazes de perceber o nascimento de Cristo. Eles eram gentios e em algum momento eles até se perdem. Eles vão para Jerusalém ao invés de irem para Belém, onde deveria nascer. Porque eles ali, não sei o conhecimento, se tinham conhecimento de todas as profecias. Qualquer coisa nesse sentido é especulação de nossa parte. O fato é que ao invés de seguir para Belém, eles vão para Jerusalém e procuram o menino no palácio, onde estava ali os reis. Se o menino era rei, então a gente observa que eles eram gentios e havia uma concepção, de certa forma, errada com relação ao que seria esse rei. Da mesma forma que os judeus também tinham um conceito errado. Mas eles recebem de Deus a revelação. Não é interessante que um gentio
Uma pessoa que hoje nós consideraríamos ímpia, é assim que nós nos referimos às pessoas que não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é assim que falamos? Pecadores, ímpios, eles tenham recebido de Deus uma orientação, de Deus uma revelação de que Herodes intentava fazer mal ao menino e que eles deveriam ir por outro caminho embora. E é interessante, irmãos, que quando aqueles magos eles entram na casa onde Jesus está, a Bíblia vai dizer que eles ficam assim, exultantes de alegria quando eles chegam ao local e a estrela para. E a Bíblia vai dizer também que eles entram e adoram o menino. Eles entram, adoram o menino e eles entregam presentes ao menino. Eles entregam ali ouro, incenso e mirra. E esses 3 presentes, eles reconhecem que Cristo é rei, que Cristo é sacerdote e que Cristo é também ali profeta, não é, na vida deles. Isso tudo a gente pode, que Cristo é rei, Cristo é sacerdote e ele é profeta em suas vidas. Os presentes, falando aquilo que eles pensavam a respeito de Cristo. E aí a gente também deve refletir a respeito do que temos dado a Cristo. Temos dado nosso tempo. Quando eu digo tempo, eu não digo que você tenha que ficar dentro da igreja 24 horas por dia. Quando eu digo tempo, o tempo que você tem dado a Deus é o tempo para se deter e estudar a sua palavra. Um estudar indo muito além do mero conhecimento dos fatos futuros. Nós precisamos, irmãos, que essa palavra que aqui está diante de nós e que nós dizemos que é o nosso livro, a nossa regra de conduta e fé, que ela entre dentro de nossas vidas, que ela entre dentro de nossa alma, dentro do nosso espírito e que ela faça mudança. Que ocorra mudança a partir do momento em que eu tomo conhecimento e de que eu mudo a minha forma de ser, a minha forma de pensar, mudo a minha forma de agir. Nesse início de mês de dezembro, o que eu desejo para todos nós, a começar em mim, é que nós possamos meditar a respeito dessa palavra e pedir a Deus que nos dê o verdadeiro espírito de Natal. Um espírito de esperança, um espírito de fé, um espírito de ajuda, que possamos pensar naquilo que podemos fazer pelo outro, aquilo que podemos ofertar ao outro, a forma como podemos ajudar, como podemos ser útil. Tivemos um ano por demais difícil, né? 2020 foi um ano que vai ficar na história, com certeza. Estaremos contando e falando para os nossos filhos e para os nossos netos, que não são nascidos, aquilo que aconteceu. Que houve um ano na história da humanidade que nós praticamente ficamos parados. Mas que isso também possa ser uma forma de nós podermos dizer para eles a diferença que nós podemos fazer na vida das pessoas que nos cercavam. Porque, irmãos, o fato de nós estarmos privados devido ao vírus, isso não quer dizer que nós precisamos ficar fechados a tudo mais que podemos fazer por meio do Evangelho. Que esse ano, tão difícil, mas tão especial, possa nos levar a refletir e a pensar naquilo que podemos entregar ao menino e na forma como realmente podemos perceber o nascimento dele. Que o Senhor possa estar falando
e agindo em nossos corações, e que essa palavra não fique apenas como palavra, mas que ela entre na sua vida, que ela entre em sua mente, em seu coração, e que haja transformação. Esse é o nosso desejo e o nosso Feliz Natal.